aula, né, da última aula já está lá. Outra coisa que eu queria é a certeza de todos aí que eu não corrigi nenhum exercício ainda daquela da lista, né? Que eu falei que ia valer 10 pontos. Aí eu vou até ajudar vocês. Então, já que vocês têm certeza. Mas antes disso aí, vocês estão vendo minha tela? Olá, eu vou compartilhar um vídeo aí e depois a gente começa na correção dos exercícios aí. Vocês me falam se o áudio tá bom, tá? Do vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre as ideias principais do livro Hábitos Atômicos de James Clear e te mostrar como pequenas mudanças geram grandes resultados. Nós temos a tendência de valorizar muitas ações grandes, massivas e intensas e desvalorizar completamente ações pequenas e constantes. Podemos ver isso claramente nas resoluções de Ano Novo. As pessoas traçam metas e objetivos altamente desafiadoras que vão exigir um esforço monstruoso por bastante tempo. É fácil fazer isso quando se está em um momento de empolgação e renovação, como é o que acontece na virada do ano. Mas é justamente por essa razão que praticamente 90% das resoluções não chegam sequer até o meio do ano. Alguém que nunca praticou atividade física antes já coloca como meta treinar 5 vezes por semana, de 1 a 2 horas por dia. Outro que não tem o hábito de escrever bem estabelecido quer lançar seu primeiro livro em pouquíssimo tempo, por simplesmente ter acreditado que irá conseguir escrever milhares de palavras por dia. É claro que isso não é impossível, afinal existem uns 10% que chegam até o final. Mas estatisticamente seria muito mais produtivo setar metas e ações sutis, que a princípio pareçam insignificantes, mas que com o tempo se tornarão avassaladoras. Sua intenção deve ser transformar aquela ação, que muitas vezes é desgastante, em um hábito. E isso não acontece fazendo um dia sim, outro não, mas sim com extrema consistência. Inclusive, essa é a palavra-chave para a criação de um hábito. Mas você deve começar devagar e pequeno, tão pequeno quanto o tamanho de um átomo. Isso vai te possibilitar executar aquela ação com pouquíssimo esforço e pelo tempo que for necessário. Você quer adquirir o hábito da leitura, mas nunca terminou sequer um livro de capa a capa? Coloque como meta ler uma página por dia. Acha muito ainda? Então leia apenas um parágrafo. Qualquer pessoa, mesmo com a vida mais corrida do mundo, ainda tem tempo suficiente para ler pelo menos um parágrafo de um livro por dia. E essa é a ideia. Você começa extremamente pequeno, tão pequeno que é impossível dar uma desculpa. E com o tempo você vai aumentando gradativamente as suas ações. Quantas vezes você já deixou de fazer algo só porque percebeu que não conseguiria levar aquilo adiante na intensidade que gostaria? E o pior, quantas vezes você já olhou para trás e se lamentou? Nossa, se eu não tivesse parado de fazer aquilo, imagina só onde estaria hoje. Você precisa começar. Essa é a etapa mais importante. Depois disso, precisa passar pela fase mais difícil, aquela fase onde você parece ter estagnado, onde o esforço que está colocando não está valendo a pena. O autor chama isso de vale do desapontamento. O processo nunca vai ser linear. Pelo contrário, é dessa forma que acontece. Dá uma olhada. O ciclo que acontece por trás de todo comportamento humano é bem simples e se consiste em tentar, falhar, aprender e tentar de forma diferente. Com o tempo, as ações inúteis desaparecem e aquelas que forem úteis são reforçadas. No fim das contas, os hábitos são atalhos mentais aprendidos através da experiência. Outra coisa muito importante a se saber é o padrão de 4 passos que acontece por trás de cada hábito. São eles: gatilho, anseio, rotina e recompensa. Vou dar um exemplo de como eles funcionam na prática. Gatilho: algo que desperta seu interesse por alguma recompensa imediata, como o barulho de alguma notificação no celular. Anseio: a força motivacional por trás do hábito. É o que te faz agir. Nesse caso, é a curiosidade ou a ansiedade de saber que notificação é aquela. Rotina: essa é a ação que você faz, o hábito em si, que no caso é o ato de imediatamente checar o celular. Recompensa: o objetivo final de todo hábito. É aqui que sua dose de dopamina ou qualquer hormônio relacionado ao prazer lhe é presenteado e seu anseio é saciado. Seu cérebro quer ter seus anseios saciados, pois ele é como se fosse um imã de recompensas instantâneas. Então ele memoriza todos os passos necessários para alcançá-los. No exemplo em que citei, o barulho da notificação no celular está linkado ao ato de checá-lo imediatamente, pois isso traz a sensação de satisfação que seu cérebro deseja. Logo, esse processo cria um loop neurológico, em outras palavras, um hábito automático. Mas agora vem a parte mais interessante: como criar bons hábitos e como eliminar ou mudar os ruins. O autor chama esse processo de as 4 leis da mudança de comportamento.
que na prática funciona da seguinte forma. Para criar bons hábitos, primeira lei, torne o gatilho óbvio. Segunda lei, torne o anseio atrativo. Terceira lei, torne a rotina fácil. Quarta lei, torne a recompensa prazerosa. Já para quebrar os maus hábitos, você faz o inverso. Então, para que esse processo fique bem claro, vamos falar sobre eles com mais detalhes. Primeira lei, torne o gatilho óbvio. Uma médica de Boston queria melhorar os hábitos alimentares de seus pacientes, começando por trocar o hábito de tomar refrigerante e incluir a água no lugar. E por incrível que pareça, ela conseguiu. Sabe como? Ao invés de dizer aquilo que todo mundo já está cansado de ouvir, que tomar refrigerante não faz bem à saúde, ela simplesmente reorganizou a cafeteria do hospital de modo que os refrigeradores próximos aos caixas contivessem mais água do que refrigerante. Em outras palavras, ela fez com que a água ficasse evidente e fosse a primeira coisa que os pacientes vissem ao olhar para o refrigerador. E isso acabou funcionando como um lembrete. Resultado, em apenas 3 meses as vendas de água aumentaram em 25%, enquanto as vendas de refrigerantes caíram em 11%. Segunda lei, torne o anseio atrativo. O fator principal que faz algo se tornar atrativo é devido à nossa querida dopamina, que é o hormônio responsável pelo prazer que sentimos ao fazer algo. Inclusive, na maioria das vezes, você não fica viciado em uma determinada atividade, mas sim na dopamina que aquela atividade lhe proporciona. Logo, você pode usar isso ao seu favor. Por exemplo, no livro há um caso de um homem que queria se sentir melhor ao fazer exercício físico na sua bicicleta ergométrica em casa. Então, o que ele fez foi linkar o prazer de assistir séries da Netflix enquanto estivesse pedalando em uma determinada velocidade na sua bicicleta. Outro exemplo, odeia lavar louça e evita a todo custo? Experimenta ouvir sua música favorita enquanto estiver fazendo isso. Com o tempo, você nem vai hesitar se precisa ou não lavar, só vai fazer. Terceira lei, torne a rotina fácil. A razão pela qual você perde horas e horas rolando sua timeline no celular é porque isso é infinitamente mais fácil e prazeroso do que trabalhar ou estudar algo, como um novo idioma, por exemplo. Seu cérebro tem como prioridade poupar energia, e por isso faz de tudo para conseguir o que deseja com o mínimo de esforço possível. Então facilite as coisas para ele, torne as ações que precisa fazer o mais fácil possível e dificulte o acesso às coisas que não quer mais fazer. Jogue o jogo dele, mas com suas próprias regras. Quer parar ou diminuir a quantidade de tempo que joga videogame? Tire ele de dentro de casa. Leve para casa de alguém e deixe-o lá para jogar só aos finais de semana, por exemplo. Quer comer de forma mais saudável? Tenha apenas alimentos saudáveis no seu armário e geladeira. Você vai tender a comer o que estiver ali perto de você. Afinal, vai dar muito trabalho ir no mercado comprar aquela Coca-Cola ou salgadinho que tanto gosta. Quarta lei, torne a recompensa prazerosa. Essa é a parte mais difícil de criar um bom hábito ou quebrar um mau hábito. Afinal, o prazer instantâneo de comer um sorvete é muito maior do que comer uma fruta. E é justamente isso que faz a mudança de hábito ser tão difícil e dolorosa. A única forma de se fazer isso com o mínimo de dor é ir mudando da forma mais sutil e prazerosa possível. Tudo bem, o prazer não vai ser o mesmo, então não faça uma mudança drástica. Lembre-se, você estará construindo hábitos atômicos. E como eu disse no começo do vídeo, por mais que eles pareçam insignificantes nos primeiros dias, o resultado será gritante depois de alguns meses ou anos. Foque no longo prazo, mas atrele prazeres momentâneos que sejam benéficos para você, senão a mudança será muito, mas muito difícil de ser feita. Bom, e para contribuir mais ainda com... Deu para ver e ouvir aí direitinho, né? Eu gostei desse vídeo aí, por isso que eu quis compartilhar com todos aí. Deixa eu diminuir o áudio aqui e a gente vai para a correção. Isso. Ó, nós já corrigimos o primeiro, né? Tem um vídeo lá, então vocês dão uma olhada. São 2 vídeos. Um eu fiz até no Overleaf. Esse aqui é do exercício 1A, né? Então depois vocês dão uma olhada lá. Aqui está a solução. Fiz todo bonitinho aqui. E o outro vídeo, deixa eu ver. Exercício 1B. É esse aqui, ó. Beleza? Nós já fizemos, então depois vocês procuram lá tá postado lá no plural, esses 2 exercícios aí. Então a gente vai para o exercício 2, né? Antes de ir nesse exercício, pode ir direto. Antes de ir para o exercício 2, eu queria parar aqui no exercício 1
e a gente poder fazer esses dois exercícios aqui, ó. Esses dois não. O da letra B, a gente colocar ele no GeoGebra. Na verdade, eu só resolvi ele lá no LaTeX, né, no LaTeX ou Overleaf, mas eu não postei, não. Só para lembrar, quando a gente está trabalhando com duas incógnitas, a gente está no plano cartesiano, né? Então, quando a gente tem duas incógnitas, a gente tem uma reta. Quando a gente tem três incógnitas, igual nesse caso aqui da letra B, nós vamos ter, no caso, planos, né, descrito por cada equação. E a interseção desses planos seria a solução, né, do exercício. Então, vamos tentar colocar essas equações aqui no GeoGebra no 3D, para a gente ver como é que fica. Vou afastar um pouquinho aqui, vou deixar essas equações aqui do lado, para mostrar para vocês. A primeira equação é x mais 2y menos e é igual a 2. Né? Então, essa equação gerou esse plano. Eu vou até trocar de cor. Ficar de olho aqui para ver se não cai, né? Porque se cair, fica ruim. Vou trocar de cor aqui. Vou colocar uma cor vermelha para esse primeiro plano aí. Escrever a outra equação, 2x menos y mais e é igual a 3. É isso, né? 2x menos y mais e é igual a 3. Com bastante cuidado aqui. Trocar a cor também, colocar uma cor, um verde quase amarelo aí. E vou reescrever a terceira equação. X mais y mais e é igual a 6. Que é a última equação daquele sistema lá. Só conferindo aqui, ó. X mais 2y menos e igual a 2. 2x menos y mais e igual a 3. X mais y mais e igual a 6. Tá certinho agora. Quando a gente fez esse exercício, a solução desse exercício era 1, 2, 3. Não tem lá verificar. Deixa eu achar aqui. Exercício 1B. Solução dele era x valendo 1, y valendo 2 e z valendo 3. Então, a solução é 1, 2, 3 mesmo. Então, voltamos lá de novo. Então, vamos escrever esse ponto, né? Esse ponto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não interpretou como ponto. Então, deixa eu separar como ponto e vírgula. Vou apagar aqui. A gente escreve assim, ó. 1, ponto, vírgula, 2, ponto, vírgula, 3. Não, também não saiu. Vamos escrever da notação normal. 1, 2, 3. Aí apareceu o ponto. Observa que esse ponto aqui é a interseção dos três planos. Olha lá, ó. Exatamente a interseção dos três planos. Então, quando a gente está no plano cartesiano, né, de duas dimensões, quando a gente está trabalhando com x, y, a gente tem vários tipos de soluções, né? A gente pode ter retas paralelas, pode ter retas coincidentes, pode ter retas concorrentes. Os planos é a mesma coisa. No caso aqui, ó, quando a gente pega a interseção de 2 a 2 planos, a gente tem retas, né, de interseção. E essas três retas, quando a gente coloca elas, né, ou descreve elas, a interseção delas, que é a solução desse problema. Pode ocorrer também da gente ter planos, por exemplo, paralelos e não ter solução. Então, acho que uma maneira mais fácil de visualizar, né, é desenhar esses planos, igual a gente fez aqui. Então, fica bem fácil de enxergar a solução. Agora ficou mais fácil, né? Tá dando para ver? Giovana Tinte perguntou se eu vou postar essa aula no plural. Vou sim. Só que, igual eu falei, eu tô com um pouco de dificuldade para postar as coisas no plural. Parece que tá travando um pouco, mas eu vou postar sim.
as atividades, as tarefas mínimas, né, que é aquelas tarefas que eu tinha que postar lá, quando a gente voltar para o livro, a gente já fica pré-combinado que é as tarefas mínimas, né, que é de cada aula que a gente fazer. Eu vou tentar postar, tá? Mas assim, mas já fica combinado, tá bom? Deu para visualizar aí bacana qual que é a ideia do exercício? Daqui a pouquinho a gente vai reescrever outra. Deixa eu apagar aqui, vou apagar tudo, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar aqui de novo, vai voltar. Então vamos corrigir agora o exercício 2, né, com essas equações aí. Então resolva o sistema x mais 2y menos z. X mais 2y menos z igual a 2, 2x menos 3y mais 5z igual a 11, x menos 5y mais 6z igual a 9. Então a gente tem que resolver esse sistema e falar o que vai acontecer, né? Para um sistema ser impossível, né, a gente vai ter, na verdade, como a gente está trabalhando com 3×3, a gente vai ter planos aqui, no caso, paralelos. Quer dizer que uma equação vai ser combinação linear da outra, né? Quer dizer que não vai ter solução. Quando o sistema é possível e determinado, é o caso dessa aqui da letra B. A gente consegue resolver o sistema e a solução dele é única. Quando o sistema é possível e indeterminado, né, é quando o sistema tem solução, mas tem infinitas soluções. Letra D, admite apenas a solução 1, 2, 3. Para testar, você vai verificar que essa solução 1, 2, 3 aqui não é solução, né? E admite a solução 2, 0, 0. Então, depois verifica também que também não é solução, esse 2, 0, 0 não é solução. Por exemplo, pega na equação aqui 3, 2 no x, 0 no y e 0 no z. 5 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0. 2 não é igual a 9, então quer dizer que isso aqui não é solução. A letra D também não é. Então vamos para a solução, né, do jeito que eu fiz. Eu nomeei essas equações, né, chamei a primeira de 1, aqui essa segunda de 2 e essa terceira de 3 aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei minha primeira equação aqui, se tiver difícil de ver, eu acho que eu prefiro até dar um print aqui e abrir ela no Paint. E aí eu posso marcar aqui, fica mais fácil de visualizar. Peguei minha primeira equação, né, essa equação aqui, ó, e multipliquei ela por menos 2. Tá ela aqui, ó. E agora eu fui e somei com a segunda equação. A segunda equação está aqui. Beleza? Quando eu somo com a segunda equação, esse x vai desaparecer, menos 2x mais 2x, 0. Menos 4y com menos 3y, menos 7y. 2z mais 5z, 7z. Menos 4 mais 11, 7. Agora eu vou pegar minha primeira equação, vou multiplicar ela por menos 1. E depois vou somar com a terceira equação. Então, a primeira equação vezes menos 1 dá menos x com menos 2y mais z igual a menos 2. Então, vem trocando o sinal de todo mundo. Quando eu somo com a terceira equação, menos x mais x desaparece. Menos 2y menos 5y menos 7y. Z mais 6z, 7z. Menos 2 mais 9, menos 7. Observe que agora eu obtive duas equações iguais, ó. E quando eu fizer o sistema com essas duas equações, o que vai acontecer? 7y com menos 7y, 0y. Menos 7z mais 7z, 0z. Menos 7 mais 7, 0. Aí eu vou ter uma situação aqui. Eu escolhi a letra z, mas poderia ser o y também, tanto faz. Eu vou ter um tipo de solução assim, ó, 0 sobre 0. Toda vez que estiver resolvendo um sistema e chegar nesse ponto, 0 sobre 0, o sistema quer dizer que ele é possível e indeterminado. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Quando eu tiver um número, por exemplo, 7 dividido por 0, isso não é possível, né? Então, a gente vai falar que o sistema é impossível. E quando eu tiver um número qualquer dividido por um número diferente de 0, o sistema é possível e tem solução única. Então, eu fiz ele até aqui, né? O problema já está resolvido aqui. Só que a gente pode fazer outra coisa, né, para o sistema. Então, qual que é a maneira, né, que eu ia parametrizar? Eu peguei essa equação aqui, menos 7y mais 7z,
igual a 7, e dividi ela por 7. Então, fiquei com a equação menos y mais z é igual a 1. Aí eu isolei o z, né? Peguei esse menos y e troquei de lado. Parametrizar é colocar todas, né? Todas as incógnitas, né? Ou variáveis aí, que no caso pode ser tratado como variável, porque vai ser uma equação de uma reta, com um parâmetro, né? Então eu peguei aqui e chamei y de t. Né? Então eu posso escrever z como 1 mais y, só que y agora é t. Então z é 1 mais t. Aí o que eu fiz? Peguei minha primeira equação aqui, ó. Eu sei que z vale 1 mais t e y vale t, e vou substituir aqui, ó. No lugar do y eu coloco t, e no lugar do z eu coloco 1 menos t. Então eu tenho x mais 2t menos 1 menos t igual a 2. Vou isolar o x de novo, ó. Mais 2t com menos t dá t. Troca de lado, menos t. Menos 1 passa para o outro lado, mais 1, 2, mais 1, 3. Então, x é menos t mais 3. Como eu estou trabalhando no sistema x, y, z, o meu ponto, né, ele é organizado, ou a gente acha esse ponto, né, escrevendo nessa ordem, x, y e z. Só que eu vou escrever na forma parametrizada. Então, meu x eu posso escrever como... Eu escrevi errado aqui, ó. Esse aqui depois corrige, ó. É menos t mais 3. Faltou eu corrigir aqui. É bom que a gente vê erro, né? Quando a gente vai corrigindo. Refazendo, na verdade, né? Então, uma coisa que eu não chamei a atenção, esse t aqui pode ser qualquer valor, né? Então, o y aqui, ó, vale t, z vale 1 mais t e x vale menos t mais 3. Então, a solução fica da seguinte maneira. T pertence aos reais, lembrando que, como a gente está parametrizando, posso escolher qualquer valor aqui para esse valor de t, que isso aqui vai ser uma solução. Então, o ponto vai ser da forma menos t mais 3, t e 1 mais t. Então, uma solução qualquer seria o quê? Escolhe, por exemplo, t valendo 1, e vem substituir aqui, ó, menos 1 mais 3, 2, 1, 1 mais 1, 2. Pode escolher outra solução. Peguei valores pequenos, né? Que a ideia fica mais simples, né? T valendo 0. 0 mais 3, 3. T é 0, 0. 1 mais 0, 1. Isso aqui são uma das soluções, algumas das soluções desse sistema aqui que a gente resolveu. Então, vamos ver o que acontece, né? Quando a gente coloca esse sistema, né, lá no GeoGebra. De novo, vocês vão ver que existem planos paralelos ali. Vou reescrever aqui mais rapidinho, tá? X mais 2y menos z é igual a 2, para a gente não perder tempo. A segunda equação é 2x menos 3y mais 5z é igual a 11. E a última equação é x menos 5y mais 6z. No caso, eu falei planos paralelos, eu falei errado. Eu falei assim, quando a gente tem essa situação, que uma reta combinação linear da outra, quer dizer que esses três planos se intersectam, né, ou intersectam em uma reta. Só conferir aqui, x mais 2y menos z igual a 2, 2x menos 3y mais 5z igual a 11, x menos 5y mais 6z igual a 9, certinho. Só trocar de cor para ficar mais fácil de visualizar. Vamos colocar aqui vermelho. Colocar um verdinho aqui. Trocar de cor aqui também. Colocar, sei lá, um azul. Quando a gente faz, né, escreve os três, né, a solução aqui foi possível indeterminado. Quer dizer que é uma reta que descreve isso aí. E quem que seria essa reta? A reta, vou escrever uma reta aqui qualquer. O problema é que não vai aparecer a reta. Vamos ver se ia aparecer. Y menos y mais z é igual a 1. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Uma cor que não coloquei ainda. Sei lá, rosa. Não ficou legal, não. Porque está no plano 3D, aí ele entende que como se fosse um plano e não uma reta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui.
Observa que na hora que eu girar aqui, ó, observa que os três planos, eles se interceptam aqui, ó. Tá vendo? Nesses pontos aqui, ó, né? Que seria a equação da reta. Então, quer dizer, eu tenho infinitas soluções. Uma das soluções que eu coloquei lá para vocês foi a solução 2, 1 e 2. Olha onde que o ponto aparece. Exatamente em cima da reta, ó, que passa os três planos. Ó. Vou colocar o outro ponto aqui também que eu já tinha colocado, né, que foi o ponto 3, 0 e 1. Olha lá, também está em cima da reta. Então, isso aí já dá uma noção para a gente, né, que a gente está fazendo. Observa que os sistemas lineares, eles são... Deixa eu ver se caiu, não caiu não. Tá. Os sistemas lineares, eles são ferramentas importantíssimas para resolver problemas reais. E observa que a gente pode ainda colocar a geometria, né, para nos auxiliar e visualizar, que fica mais bacana ainda. Então, deu para ver aí, né, o que acontece com um sistema indeterminado, principalmente um 3x3, a gente vai ter três planos concorrentes, né, e eles se concorrem numa reta. A reta está dada aí, ó. Como eu tenho dois pontos aqui, A e B, eu consigo determinar essa reta aqui facilmente, né? Aí é só escolher que plano que essas duas retas vão passar. Lembra sempre, um plano, né? Isso é coisa de geometria posicional. Por dois pontos passa uma única reta, né? E uma reta sempre está contida em um único plano, né? Então, posso colocar ela em vários planos aí, não tem problema não, mas se eu tenho dois pontos, eu consigo descrever ela em um único plano. Estou enrolando vocês um pouquinho e vamos para o exercício 2, né? Tá dando para ouvir aí bacana, não tá, gente? Se não tiver, vocês falam aí no chat aí. Se tiver dúvida, pode perguntar, né? Então, vocês pegam a solução depois aí. Ah, ótimo. Vocês pegam uma solução aí, depois vocês vão completar, quando a gente voltar às aulas, vocês vão entregar. Outra coisa também, agora na primeira semana de julho, eu devo postar o trabalho avaliativo, né, valendo 10 pontos, aí é o mesmo esquema, vou deixar para vocês fazerem e entregar tudo junto quando a gente voltar. Exercício 3. Depois vocês marcam aí em qual exercício que a gente parou também, para a gente continuar na próxima aula. Exercício 3. A soma de dois números naturais é 561. O maior é igual à diferença entre o dobro do menor e 231. O máximo divisor comum entre esses números de novo, né? Então, a gente vai pegar a nossa linguagem literal aqui, né? E transcrever para uma linguagem algébrica. Né? Então, para transcrever para uma linguagem algébrica, seria da seguinte maneira. A soma de dois números é 561, o maior é igual à diferença entre o dobro do menor e 231. Então, sem perda de generalidade, eu já escolho que x é maior do que y. Se escolher que y é maior do que x, não tem problema não, tá? Não tem problema nenhum. Quando eu faço isso, a transcrição dessa parte literal aqui, o maior é igual à diferença do dobro do menor e menos 231, né? E 231. Então, aqui é sistema e resolver normal. Então, nós vamos substituir a equação 2 em 1, né? Porque o x aqui já está isolado. Então, lá no lugar do x, eu vou colocar 2y menos 31, no lugar do x da primeira equação. Então, eu tenho 2y menos 231 mais y é igual a 561. 2y mais y, 3y, menos 231, troca de lado, mais 231. 3y é igual a 561 mais 261, que é 792. Y é 792 dividido por 3, 264. Como eu sei que x é 2y menos 231, 2 vezes 264, 528, menos 231, 297. O exercício pediu um negocinho a mais. Deixa eu olhar aqui. O que o exercício pediu foi o máximo divisor comum entre esses números. Então, a primeira coisa, para achar o máximo divisor comum, a gente pode fatorar esses dois números, né? A fatoração, né, envolve os números primos. Os números primos são aqueles que são divisíveis
por 1 e ele mesmo, né? Então, a lista dos números primos aí, vou citar alguns, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Então, esses são números primos, porque os divisores deles é 1 e ele mesmo, né? Quando eu falo divisor, é que não deixa resto, tá? O resto é 0. Então, na fatoração do 264 por 2, 132, por 2, 66, por 2, 33, por 3, 11, por 11, 1. Então, a fatoração é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 11 elevado a 1. Faltou 1 aqui, mas 1, né, a gente não precisa colocar não é obrigado. Né, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, então a anotação tanto faz, escrever ele elevado a 1 ou não escrever. 297 a fatoração por 3, 99, por 3, 33, por 3, 11, por 11, 1. Então, é 3 elevado a 3 vezes 11 elevado a 1. O máximo divisor comum, né, entre dois números são os fatores comuns, né, da fatoração de menor expoente. Então, quem que é comum aqui? O 2 aparece aqui, mas não aparece aqui. O 3 aparece nos dois, eu coloco 3, e o 11 aparece nos dois. E eu pego o menor expoente. O expoente aqui do 3 é 3 e aqui é 1. O menor é 1, então eu deixo 1 lá. O 11 é 1 nos dois, coloca 11. 3 vezes 11, 33. Então, o MDC de 264 e 297 é 33. Pode verificar que 33 divide 264 e divide também 297. Para o MDC, né, a gente coloca entre parênteses, assim, né, dos dois números, ou 3 números, 4 e assim por diante. Para o MDC, a gente pega os fatores comuns de menor expoente. E para o MMC, a gente pega os fatores comuns e não comuns de maiores expoentes. Então, o MDC aqui, nesse caso, se a gente fosse calcular, o exercício não pede isso não, é só curiosidade, tá? Seria 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 11. Enquanto o MDC a gente pega os comuns de menores expoentes, o MMC a gente pega todos, né, comuns e não comuns, de maiores expoentes. Deixa eu ver o próximo exercício. O próximo exercício é um pouco grandinho, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Ele é um pouco maior e eu vou rolar o exercício todo aqui bem devagarinho, aí vocês já têm uma noção como é que é a solução. Aí vocês podem pegar o vídeo depois, né? Se fosse vocês, eu ia tirando print aí também, para vocês ir conferindo aí com o que vocês fizeram, né? Tá faltando só 3 minutinhos para a aula acabar. Eu acredito que não vai dar tempo de corrigir o próximo, não. Deixa eu ver se eu fiz teu 10. Eu não fiz o 10, não, gente. Eu achei que eu tinha feito o 10. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha, eu não fiz o 10. Na verdade, eu não tirei, foi a foto do 10, mas não tem problema, não. Eu fiz, tá aqui salvo aqui no meu caderno, depois eu passo. Eu acho que tá um pouquinho claro aí, mas dá para visualizar. Então, na próxima aula, eu corrijo o exercício 4, né? E faço para vocês aí também. Então, aqui, ó, se quiser plotar, né? Esse aqui seria no GeoGebra, só que agora é 2D. Reescrever essas equações aqui. A solução que a gente achou foi aqueles números, né? 264 por Y e 297 por X. Quando a gente trabalha no plano 2D, é até mais simples, ó. X mais Y é igual a 561. Vou dar um enter aqui. E a outra equação é X é igual a 2Y menos 231. Então, só tirando o zoom um pouquinho aqui, né? Na verdade, dando um zoom para achar as duas equações. Aqui, ó, nós achamos o ponto de interseção entre as duas retas, da equação 1 e da equação 2. Esse ponto aqui é a solução, ó, 297 e 264, que a gente tinha feito. Então, aqui você pode até marcar um rastro lá e colocar a cor, sei lá, vermelho. Para mexer no GeoGebra, com o tempo você vai aprendendo, né? Então, aqui está a solução do sistema. É uma ferramenta interessante, né, o GeoGebra, porque te dá aquela ideia visual do que você está fazendo para você enxergar a solução do problema aí.
Ô, gente, eu vou finalizar a aula. Bom dia para todos, né? Até semana que vem. Tenta fazer os exercícios, né? Vai completando a apostila aí, que eu vou ver quando a gente voltar também. Talvez assim, quase certeza, né? Que eu vou tentar avaliar também esses exercícios que vocês estão fazendo. Porque eu acredito que prova online não vai dar muito certo, né? Não sei como é que vai funcionar, vou ver como é que a coordenação vai passar para a gente. Mas, assim, a minha intenção, assim, como esse ano está sendo muito difícil para todo mundo, é tentar deixar mais leve, que eu estou achando que como vocês tiraram, né, aquele tempo da gente estar na escola de 7 horas da manhã até 11h50, ou meio de 40, a gente, parece que a gente está trabalhando mais, né, está fazendo mais exercício e estudando mais do que quando a gente estava na escola, porque a gente tinha aquele tempo ali para fazer as coisas. E agora eu acho que está todo mundo ficando muito sobrecarregado, né, por causa desse momento de incerteza. Mas eu acredito que logo, logo a gente resolve isso. E eu vou tentar avaliar também o livro nosso, né? Quem completar e fazer tudo, eu vou ir fazendo aí durante as próximas aulas, para a gente não ter tanto ponto para distribuir, né? Para também ajudar vocês, né, nesse processo. Ô, gente, fica com Deus, bom dia para todo mundo aí, uma ótima semana. Deus abençoe a vida de todos aí. Vou interromper a gravação e finalizar a aula, tá?